Olá, time, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou chegando aqui, Eduardo Cambuí, para falar de quê? Para falar de edital publicado. Ministério Público da União acabou de publicar o seu edital. Estamos aí falando de mais de 100 dias para você se preparar para a sua prova. E o nosso objetivo aqui é, de forma rápida, sucinta, trazer as principais informações relacionadas a esse edital que acabou de ser publicado. Então, sem mais delongas, qualquer dúvida, informação, você já sabe, é só você procurar lá no Instagram, também mandar aqui qualquer tipo de contato com a nossa equipe. E o que a gente quer tratar aqui, Cambuí? Vamos primeiramente falar das vagas, essas vagas que estão destinadas ao seu concurso. Lembre-se que são vagas que aparentemente são poucas. 152 vagas mais cadastro de reserva, mas você também precisa saber que, historicamente, este órgão chama centenas de pessoas, passando às vezes de milhares. Então, esse quantitativo de vagas não pode te assustar. Tem vaga e ainda assim cadastro de reserva. Para você ter ideia, só em Brasília, para técnico administração pública, técnico em administração ou chamado técnico administrativo, são 950 redações corrigidas. E a redação corrigida é um excelente parâmetro para você ter quando a gente pensa em quantas vagas poderão surgir ao longo do prazo. Porque a instituição já sabe da rotatividade, então ela coloca um pouco maior porque ela já sabe do potencial de convocações. Então o número de corte para redações é um ótimo indicativo aí da necessidade da instituição. Remuneração chegando aí a 16.245 para o cargo de analista, cargo de técnico está em torno dos 10. Lembrando que nós teremos agora, em fevereiro, agora no próximo mês, a penúltima parcela de aumento. E no próximo fevereiro de 2026, mais uma parcela de aumento, sendo a última parcela da progressão dos aumentos que a gente teve aí recentemente. E prepare-se porque depois tem mais e mais aumentos, tá? Olha só. A prova está dividida em quantas etapas, Cambuí? Por falar em etapas, primeira dela, a prova objetiva. A tal famosa e famigerada prova objetiva de que banca? A banca FGV. Essa banca que vai fazer essa prova tem uma fama de ser um pouco cruel na língua portuguesa, sobretudo. Mas essa prova ela está distribuída em 80 itens. Desses 80 itens, nós estamos separando em dois módulos. Módulo 1 com 30 itens, módulo 2 com 50 itens. Dentro dessa distribuição, eu trouxe um exemplo aqui para você ter como referência para o cargo de técnico, tá? O cargo de técnico, ele está distribuído da seguinte forma: língua portuguesa, 20 questões, sustentabilidade, 5 questões, direitos humanos fundamentais e acessibilidade, 5 questões, módulo 1. Detalhe, 20 questões para português representam para técnico 25% da sua prova, um quarto da sua prova só com língua portuguesa. Módulo 2, legislação institucional, conhecimentos específicos relacionados à área. Esses conhecimentos específicos a gente vai detalhar um pouquinho mais logo. E aí você vai poder fazer uma distribuição de estudo assim que possível relacionado, claro, ao conteúdo que você precisa estudar. Beleza? Mais informação aqui, ó. Estamos falando da prova, por exemplo, a prova aqui de analista em direito. Ela já muda um pouquinho a sua distribuição. Veja que analista em direito tem 15 questões de português, 5 aqui de sustentabilidade, 5 direitos humanos fundamentais e acessibilidade, 5 noções de administração. Talvez aí, ó, a maior novidade para a galera de direito, hein? Olha aí a administração chegando. Então tem administração pública, 5 questões, legislação institucional e conhecimentos específicos, também totalizando 45 questões de conhecimentos específicos. Isso está dentro do nosso planejamento, já tínhamos falado sobre você estudar a legislação específica entre 4 a 5 questões, que é a recorrência da banca, recorrência ao longo dos anos do que ela cobra efetivamente. Tudo bem? Mais informações agora sobre a prova discursiva. Essa prova discursiva, ela veio aí, talvez com medo, com receio, mas ela veio para todos exceto a área policial.
A área policial não vai fazer a prova de redação. Que peninha, né? Que peninha. Queria tanto fazer uma provinha de redação, né? Não vai poder, não. Outras pessoas queriam ter esse desprazer de não fazer uma prova, né, de redação. Bom, não vai ter para a área policial. Em compensação, teremos aí para outras etapas da própria área policial, como a parte do curso de formação, a parte posterior também, que outras não terão. A prova, se prepare para fazer entre 20 a 30 linhas. Estamos falando do número mínimo que você pode fazer, 20 a 30 linhas. A prova vai valer 40 pontos e aqui eu quero te lembrar de uma coisa muito importante. Essa prova, valendo 40 pontos, ela equivale, se você juntar com os 80 pontos da prova objetiva, ela equivale a 120 pontos o total, 40 pontos, 33% do total da nota. 33% do total da nota. Se você excluir a nota da redação, como não fazendo essa composição de 120, pensando só nos 80 pontos da prova, e 40, olha só, 50% só de redação. Então você vai lutar, você vai estudar, você vai ralar para você ganhar o quê? 40 pontos aqui, 40 pontos só de redação. Então, se você ainda não entendeu que a redação vai ser um extremo diferencial para essa prova, 33% do total da nota, 50% comparado com a prova objetiva, olha, você precisa rever aí suas análises, tá? Porque ela vai ser muito importante. E o mínimo que você precisa tirar é de 50%, um mínimo muito bem razoável, porque estamos falando aqui de metade, 50%, sendo que outras bancas como o Sebrasp, elas cobram entre 60%, às vezes até 70% de mínimo, tá bom? O que mais? E o tema, Cambo? E o tema? Vamos acertar o tema? Olha, o tema não foi distribuído, não foi falado, não foi divulgado. Qual que seria a abordagem? Se vai ser atualidade, se vai ser conhecimento específico, se vão ser as duas coisas juntas. E o que eu aposto? Eu aposto em que a instituição ela vai buscar algo que está sendo discutido hoje, importante, que tenha aplicação, utilidade no seu cargo, na sua atuação e na atuação, sobretudo, do Ministério Público. Então, olha só, você observar aí as questões de ativismo judicial, como que o Ministério Público atua como fiscal da lei, controlando, qual que são as funções essenciais, trabalhar um pouco da autonomia, o que tem de vantagem, desvantagem, o que é resistente, o que tem resistente, quais são os desafios existentes na atuação do Ministério Público. Importante aí pensar em fake news, pensar em vários outros sistemas de controle para democracia, para transparência. E uma coisa que eu acho muito interessante, principalmente para você que vai fazer para analista em direito. Lá tem direito ambiental, hein? Uma grande novidade aí aparecendo, direito ambiental. E sustentabilidade é o tema da moda de 10 anos para cá. Olha só, tem muitos assuntos a serem tratados. Item na prova objetiva de todos os cargos tem ali sustentabilidade. E um tema da redação, falando sobre sustentabilidade, falando sobre meio ambiente, falando sobre desmatamento, sobre impactos e a atuação do Ministério Público, envolvendo, quem sabe, ação popular, análise de ação popular. Olha só, muitas coisas podem ser cobradas. Então, fique atento aí. Não acredito, repito, em temas totalmente nada a ver. Temas de guerra da Croácia. Sim, não tem nada a ver. Temas mais relevantes da área da atuação, do nicho, né? Para que seja uma banca coerente, claro. O que mais? Para a fase de heteroidentificação, nessa fase de heteroidentificação, todos vão se submeter a ela nos devidos momentos. E teste de aptidão física, avaliação médica, programa de formação profissional, aqui restritas ao cargo de técnico para a Polícia Institucional. Cargos, começamos a falar aí do cargo de analista e o cargo de técnico. Esses dois cargos de analista e o cargo de técnico são cargos de nível superior. Lembre-se que ainda não temos resolvida a situação do técnico nível superior, está com uma ação direta de inconstitucionalidade, tanto do Ministério Público como do Poder Judiciário também, mas o edital ele precisa sair com base nas regras atuais, vigentes, e qualquer regra atual é que é nível superior, então ele saiu com nível superior. Talvez por isso esse cargo não esteja aí prestigiando, não tenha sido prestigiado aí o cargo
que foi a grande novidade, de analista em gestão pública. Não tem esse cargo aí de analista em gestão pública porque já tem um cargo de técnico nível superior presente no edital. Pode ser isso o Ministério Público esteja pensando. No STJ, por exemplo, a minha casa, lá se decidiu não fazer o de técnico mais. Vamos fazer só o de analista. O Ministério Público pode ir por essa linha? Pode ir por essa linha. Pode fazer um próximo concurso somente para o analista em administração, em gestão pública? Pode sim, assim como já houve no passado. Tá? O anterior, inclusive, foi só para 2 especialidades. Administração, direito, na lista de direito e técnico. Pode fazer um só para administração também. Inclusive, se você se recorda, lá atrás, quando começou a falar, no ano passado, em fevereiro, março, abril, que sairia o concurso do Ministério Público, o Ministério Público soltaria um concurso e depois faria outro concurso para técnico, por exemplo, porque venceria em setembro e eles não iam esperar tanto tempo. Acabou que demorou tanto esse edital para sair que estava muito próximo do vencimento do outro concurso, em setembro, e acabaram juntando, vamos aguardar, né, já que está tão pertinho, aí juntaram e acabou fazendo essas 2 aí e deixando lá especificado, tá bom? Bom, o que mais? Inscrições. Se ligue, porque essas inscrições elas já começam dia 13 de janeiro, isso mesmo, dia 13 de janeiro até o dia 27 de fevereiro. Esse tempo largo é bom para você esquecer, né? Porque você se inscreve, tem muito tempo. Quando você se inscreve, dá uma sensação de que você, ufa, agora já estou inscrito. Cuidado, tem que pagar, tá? Tem que pagar. Infelizmente, muitas pessoas não pagam, esquecem e perdem a oportunidade. O que eu quero chamar a atenção aqui, é para as 16 horas, tá? Não é meia-noite que vai acabar no dia 27, não. 16 horas, não deixe para o último dia, não deixe para o último momento. A gente sempre fala isso e sempre tem gente perdendo essa oportunidade. Pagando a taxa, quanto que é a taxa, Cambuí? 95 a 120 para o cargo de técnico, cargo de analista. Esse é o valor baseado em remuneração, baseado na proposta da banca. Reserva de vagas. Temos sim reserva de vagas. As reservas aqui, para A, reservas de vagas, esse A é com H, tá? A de existir. Há reservas de vaga. Depois vai falar que está falando plural errado, não, Cambuí. É há de existir. Há reservas de vaga para três categorias. Aqui, legalmente, a gente já sabe, PCD 10%, pessoas com deficiência, PPP, pessoas pretas ou pardas, 20% e mais 10% para as minorias étnicas raciais que vão estar lá, por exemplo, população indígena, outras categorias ali agrupadas em minorias. Totalizando, você vê aí 40% das vagas relacionadas, voltadas à reserva. E 60% para ampla concorrência, se você não está contemplado, né, sendo atendido em nenhum dessas categorias aqui presentes. E as provas, Cambuí? As provas serão realizadas lá no dia 4 de maio. E quando a gente fala assim, lá no dia 4 de maio, parece tão longe, tão distante, né? Mas se liga, tá? Porque esse prazo, ele passa voando. Nós estamos falando do dia que foi publicado o edital até a prova de 116 dias. Eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, não sei quando é que você criou juízo na sua cabeça para agora eu vou começar a estudar, mas é muito tempo. Se você vai começar a estudar com 100 dias, se você vai começar com 90 dias, comece o quanto antes. Mas veja, antigamente era 60 dias, 64 dias para a prova. Nós estamos falando de quase o dobro de tempo para você se preparar. Então, dá tempo, Cambuí, a pergunta que sempre me fazem. Dá tempo sim, é só você se preparar direitinho, tá? Analista vai fazer a prova do período da manhã, entre 8 a 12h30, e o técnico fazendo aí 13h50 até às 19h30. Uma observação que eu quero fazer aqui é em relação a um assunto muito importante. Lá no item 4.17 do edital, ele traz uma modificação em relação aos editais anteriores. Nos editais anteriores, ele sempre dizia o seguinte: se você faz 2 inscrições, eu tenho 2 inscrições, e aqui eu vou me inscrever para o cargo A e depois eu faço para o cargo B. Esse cargo B, ele derruba o cargo A quando a prova ela é na mesma hora. Porque se a prova é na mesma hora, como é que você vai fazer 2 cargos? Aí o sistema ele entende. Bom, ele se inscreveu erradamente para 2, a prova é no mesmo momento, no mesmo horário. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que derrubar a primeira. Então vale a mais recente, a mais atual, a que foi feita por último.
Isso em todos os editais até agora da FGV. Só que agora a FGV tirou essa parte falando de mesmo horário. Ela deixou só que o cargo escrito no segundo momento derruba o primeiro. E aí? Significa que até o presente momento, de acordo com esse item, pode ser alterado? Eu acredito que sim. Eu tenho fé que sim. Por quê? Porque não há justificativa para você ser impedido de fazer duas provas, sendo que são em horários diferentes. Não há justificativa plausível, visível, perceptível. Então atente-se aí que você vai se inscrever somente para um cargo por enquanto. Isso tem que ser alterado rapidamente, caso seja alterado. Por quê? Porque as inscrições vão terminar dia 27 de fevereiro e já vão começar no dia 13. Se é que já não começou e você está vendo esse vídeo com as inscrições já acontecendo. Então vamos aguardar aí. Hoje, atualmente, estamos falando sobre a inscrição em apenas um. Cambuí, eu liguei lá, mas me disseram que é assim mesmo. Não. Os atendentes, eles são treinados para responder o que está no edital. Nada além do edital. Então não adianta ligar lá e perguntar: oi, é só para um mesmo? Eles vão dizer o quê? Sim, é só para um, porque está no edital. O que nós estamos falando é a potencial para ser alterado isso. Então não adianta ligar. Eu já encaminhei e-mail, inclusive, formalizando para ver se eu tenho resposta. Assim que eu obtiver a resposta, eu passo para você o mais rápido possível. Mais informações em relação agora ao conteúdo. Eu trouxe um exemplo de distribuição que você pode fazer nas suas especialidades, nas suas áreas. Aqui eu trouxe o cargo de técnico. Vou trazer aqui, vou ampliar um pouquinho mais para você poder ver. Cargo de técnico aqui, ó. Língua portuguesa 20, sustentabilidade, acessibilidade também está aqui 5,5. Olha só que interessante. Nós temos aqui a parte do 5,5 aqui dentro já, tá? Ó. Deixa eu só corrigir. Esses dois aqui são só um. Aqui 25, calma, Calabreso, vamos corrigir aqui. E esses 5 que estão aqui, tá? Completando os 30 que estão complexos assim. Ah, não, ele já colocou aqui em cima já, desculpa. Esse daqui já colocou aqui já, ó. Completando aqui os 50 que estão aqui e os 30 aqui de cima. Ah, não, tá certo, Camille, desculpa aí. Então, beleza. O que eu quero destacar aqui é a divisão que a banca não traz, mas está presente aqui. Essa divisão eu fiz com base em estatística, com base na classificação, com base nas questões, para que você tenha mais ou menos um norte no caso do técnico. Sugiro você fazer da mesma forma, caso você venha fazer outros cargos, outras especialidades. 9 questões de direito constitucional, umas 10 de direito administrativo, penal com menos 5, teoria geral do processo 5, administração pública 8, orçamento 8, porque é algo muito relevante, principalmente aí que está sendo necessário e sendo cobrado recentemente. Tudo bem? Bom, time, no mais, quero agradecer aqui a atenção que você teve até o presente momento e deixar aqui esses recados. Se você tiver interesse, olha aí nas mentorias do nosso programa do Gran Experts. É só você acessar esse link. Você já vai ter ali o direcionamento tanto para as mentorias de estudo como para as mentorias de redação. Qualquer dúvida que você tenha, também tem meu Instagram, Eduardo Cambuí. Fique à vontade para você trazer aí as informações, as curiosidades, as dúvidas, talvez aí que apetecem. Então guarde bem na tela, deixe separadinho aí, preparado para que a gente se veja, a gente logo nos veja aí mais falando de outras etapas, outros momentos, outros conteúdos e trazendo mais e mais informações para este momento. Eu fico por aqui, forte abraço para vocês, ó, 2, eu e você, vede, vamos juntos, até a próxima, tchau!